Menezes, é o voto na Record. O Cidade Alerta Bahia segue hoje a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pela Bahia. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio. Cada candidato vai ter 15 minutos para propor suas ideias e projetos. E hoje a gente recebe a candidata do PSOL, Deliana Risselli. Ela é natural da nossa gloriosa Ubaitaba, no sul da Bahia. Deliana tem 43 anos e é professora, filósofa, professora da Rede Básica de Ensino. Mora em Itabuna, também no sul do estado, há mais de 20 anos. Já foi candidata a vereadora pelo município e agora disputa uma vaga no Senado Federal. Candidata, seja bem-vinda. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Professora Deliana é a única mulher candidata ao Senado Federal pela nossa Bahia. Natural de Ubaitaba, sul do estado, professora da rede estadual também, licenciada em filosofia, mestra em linguagens e representações. Boa noite, candidata. Boa noite. Boa noite. A gente começa perguntando sobre o fim da escala 6x1. A redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso e sem redução salarial. A senhora defende o fim da escala 6x1? Nós, do Partido Socialismo e Liberdade, nós defendemos a vida, nós defendemos a autonomia das mulheres. E é exatamente por isso que nós defendemos o fim da escala 6x1. Nós defendemos que nós precisamos ter uma vida além do trabalho, nós precisamos ter tempo para estar com as nossas famílias, com os nossos filhos, acompanhando esse desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes, porque é dessa forma que a gente precisa atuar no mercado de trabalho, a gente precisa trabalhar, é através do trabalho que a gente consegue, né, sustentar os nossos familiares, sustentar as nossas condições objetivas, mas a vida não se resume ao trabalho. Só que tem um detalhe, né? O Brasil, quem mais gera emprego são as pequenas e médias microempresas, né? E especialmente esses pequenos empresários e comerciantes dizem que a mudança pode aumentar custos e provocar demissões e também fechamento de empresas. Como a senhora analisa esse contraponto? Historicamente, a gente percebe que, sobretudo, o setor do empresariado é muito resistente a mudanças, né? E a gente vê que as relações de trabalho têm modificado, têm se alterado ao longo do tempo. E exatamente por isso, uma pessoa que passa a trabalhar numa escala 5x2, essa pessoa vai conseguir render melhor o trabalho, essas pessoas possivelmente entregarão menos atestados de saúde, pois nesses 2 dias terá condição de ir para médico, de resolver essa vida de uma forma melhor e mais equânime, né? Então, é pensar de que forma esse trabalhador vai conseguir render mais e dar o seu melhor nesses dias de trabalho. Vamos falar agora de segurança pública? A Bahia registrou quase 4.000 mortes violentas no ano passado. Houve aí, segundo a SSP Bahia, uma redução de mais de 10% em relação ao ano anterior. Mas ainda assim, a gente sabe que temos uma média de 11 pessoas mortas por dia, incluindo crimes como homicídio, feminicídio e latrocínio, crimes contra a vida, né? E outros. O governo iniciou a implantação das câmeras corporais. Já são mais de 1.000 equipamentos, mas ainda é um assunto que divide opiniões. E a senhora é a favor ou contra a câmera corporal na farda do policial? A câmera corporal, ela vai proteger tanto a população quanto os policiais. A gente entende que em todos os lugares vão ter bons profissionais e vai ter profissionais que não seguem exatamente aquilo que ele foi formado, né? E a gente tem, inclusive, uma polícia que mais mata no Brasil é a polícia baiana, né? Inclusive, trabalhar fora dessa lógica da criminalização da polícia, que é um trabalhador. Então, a gente acredita, sim, que é necessário a implementação das câmeras nos uniformes dos policiais e também como melhorar a formação desse cidadão que é um trabalhador e que muitas vezes trabalha também em péssimas condições. A senhora não entende também que a câmera pode deixar o policial sobressaltado, inibido para realizar as ações dele? Não vejo isso, não.
Eu vejo que o que pode ser feito é um trabalho preventivo, educativo desse policial, uma formação para que ele consiga lidar com a naturalidade que o próprio fato de ser policial exige, né? O que falta é, de fato, uma formação específica, treinamento. Claro, seria irresponsável dizer que as câmeras corporais devem ser implantadas agora, a qualquer jeito, mas não, é necessário que a gente invista, sim, em formação e que esse policial ele compreenda a necessidade dessas câmeras corporais, inclusive para a sua própria segurança. A senhora é a favor que todos os policiais utilizem a câmera? Sim. Todos, 100%? A gente tem aí, a gente vai fazer um paralelo em relação às polícias, né? Se a gente está falando de todos os policiais, eu estou me remetendo principalmente, inclusive, aos policiais que lidam diretamente com o público externo. A gente tem a Polícia Civil, que são investigadores, e aí é um outro tipo de trabalho, e aí a gente precisa ter um esquadro melhor para fazer uma análise de que forma isso pode ser feito. Os casos de feminicídio crescem a cada ano, a cada dia no Brasil, infelizmente. Virou um problema nacional. Temos a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, temos tudo isso aí, né? Como o Senado, a senhora chegando lá, pode combater com mais força, com mais rigor, os feminicídios no Brasil? A Lei Maria da Penha é uma lei excelente, é uma lei pedagógica, que vê, inclusive, a possibilidade de ressocialização desse agressor. Só que investir apenas em medidas de penais ou aumentar anos de reclusão, isso não resolve. A Lei Maria da Penha diz isso, né? Então, o que a gente precisa, de fato, fazer é investir na educação. A gente tem um processo que, muitas vezes, nós, mulheres, precisamos abandonar os companheiros a partir do primeiro indício de violência. Não dá para nenhuma mulher acreditar que vai ser salvadora daquele homem ou que aquele homem vai mudar. É a nossa vida que está em risco. E a gente precisa de políticas públicas que garantam isso. A gente precisa de equipamentos seguros e a gente precisa, de fato, que as DEANs funcionem em todos os estados e funcione, sobretudo, nos horários que tem o maior índice de ocorrência, que são durante a noite e também nos finais de semana. O presidente Lula sancionou que as DEANs precisam funcionar, né, tanto nos finais de semana quanto à noite. Mas a gente ainda tem as respostas. Quando a gente solicita da polícia, né, da delegada, é sempre a resposta de que não tem pessoal suficiente para garantir isso. Então, é preciso, sim, investimento, é necessário mais concursos públicos, é necessário uma formação continuada desses policiais, sobretudo para que as mulheres, ao procurar as DEANs, elas não sejam revitimizadas, que é um processo muito diferente, muito difícil que a gente vive. Entender que a maioria das mulheres tem muita dificuldade de entender o que é uma violência, entender que a violência começa muito antes do primeiro tapa, né? A violência é um grito, é guardar o seu cartão, é reter seu documento, né? Então, perceber isso, que é uma política pública e a gente precisa de mais garantias, de mais recursos para que a gente possa sanar esse problema que é tão sério e assola todas as famílias brasileiras. A senhora é a única candidata ao Senado mulher pela Bahia, não é? E como é que a senhora defende mais espaço para mulheres? A senhora já deu aqui um iniciozinho, né? A política, a mulher dentro da política, o que precisa mudar dessa fotografia aí do poder? Então, a gente, né, eu sou a única candidata ao Senado pela Bahia, entender que nós tivemos apenas uma senadora na Bahia, que foi Lídice, né, e que em 2018 ela foi tirada desse processo para dar vaga para um homem coronel, né? Então, perceber o quanto que nós mulheres precisamos estar nesse lugar com a nossa sensibilidade, com a nossa capacidade técnica para pensar políticas e leis que versem diretamente sobre nossa vida, sobre a vida das nossas mulheres e crianças, né? Sobre as infâncias, que é algo que é um ponto muito sensível que a gente precisa atuar. Entender que a fotografia do poder, geralmente, ela é marcada por homens brancos, ricos e que já estão por demais acostumadas no poder, né? Tem um processo de muitos anos na vida pública e a nossa proposta é exatamente isso, é trazer algo novo, é dizer que nós mulheres precisamos estar nesse espaço. Quem pode incentivar a mulher a ir para a política? Nós,
as mulheres. E aí a gente precisa, inclusive, compreender que os homens, eles não vão sair do lugar de poder dele. Quem pode alterar e tirar esse homem do lugar é você que está em casa. É com o seu voto, é com vocês que a gente vai conseguir fazer essa transformação que a gente precisa. É a partir do seu voto, é a partir de você que está em casa e que está cansado de ouvir todos os escândalos que a gente tem ouvido por aí e entender que o Senado é super importante para uma vida pública, para uma vida de um país, de fato, que pense políticas públicas para o povo brasileiro e não para uma minoria. Vamos falar de estrada agora? A senhora certamente, por muitas vezes, precisou, né, trafegar pela rodovia federal BR-324, né, que era de concessão da Via Bahia, que administrava ela e a 116, a Rio Bahia. Saiu, foi indenizada em milhões de reais. Hoje o DENIT, né, está aí administrando uma rodovia cheia de problemas, né? E aí, como o Senado Federal pode intervir nessa situação? Mas eu digo intervir com força, não é só com papel, não é só com notinha. A gente precisa, de fato, entender que as privatizações não resolvem os nossos problemas, né? Nós tivemos aí a privatização da empresa de Mataripe e nós do estado da Bahia, paga o preço do botijão mais caro, um dos mais caros do Brasil. Entender que quando a gente privatiza, a gente tira a obrigação do Estado de gerir esse processo e de cuidar. Nós no Senado, precisamos garantir a aplicação de recursos e, de fato, fiscalizar de que forma esses recursos são aplicados. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, tudo que tem sido gasto pelo governo, os custos são altíssimos, mas a gente precisa fiscalizar. Esse recurso está sendo bem empregado realmente, entender que as privatizações acabam aumentando o custo, inclusive para o Estado, né? Para essa agência que é pagadora. Isso em todos os âmbitos, né? Seja nos hospitais, né? A maioria dos hospitais da Bahia com hospitais, inclusive na mão da iniciativa privada, com pessoas trabalhando em péssimas condições de trabalho, com salários atrasados, né? Então perceber que a privatização, ela não é amiga do povo brasileiro. O que é que a senhora pensa sobre o projeto das BETs? O projeto das BETs, ele é nefasto para a população brasileira. É triste a gente ver pessoas perdendo a sua vida por um processo de um jogo de azar que está na sua mão e o quanto que a nossa vida, né, essa correria faz com que muitas pessoas tenham entregado as suas aflições e frustrações na mão de um jogo e tenham perdido vidas e famílias. E perceber, né, que com o avanço desses jogos, nós mulheres somos inclusive as mais afetadas, porque muitas vezes o dinheiro que deixa de circular no comércio aqui em Salvador, no comércio da cidade de Itabuna, nas cidades menores, não é apenas por compras na internet, é também porque esse dinheiro que circulava no mercado, no mercadinho do bairro, deixou de circular porque agora está lá numa plataforma, uma pessoa com o celular na sua mão fazendo a sua fezinha. Então a gente precisa, obviamente, foi um salto de qualidade gigante do presidente Lula, a gente ter conseguido isenção fiscal para as pessoas que ganham até R$5.000, mas a gente precisa avançar, taxar os bancos, as BETs e as fintechs, que é quem de fato ganha muito dinheiro sobre o nosso suor e sobre o nosso sangue. Falhou ao liberar as BETs? Falhou miseravelmente, inclusive na proteção da nossa vida, dos nossos adolescentes, inclusive na liberação das BETs e também o fato ainda de não ter votado o marco temporal da internet. Candidata, vamos lá. Dá tempo? Dá tempo, né? Eu quero fazer uma pergunta aqui para a senhora que tem tudo a ver com o STF. A gente está vendo aí sempre polêmica com relação a limites de ministros do STF, né? Com decisões muitas vezes monocráticas. A senhora chegando ao Senado, a senhora votaria um impeachment de um ministro do STF? Essa é uma pergunta muito generalista, porque assim, a gente vai entender em qual situação isso seria colocado. Porque eu não posso dizer agora que eu sou contra, que eu não sei o que é que vai ser imputado a esse sujeito para que ele possa perder o seu mandato, né? Então, pensar que uma coisa é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não posso dizer, inclusive, entender que o judiciário brasileiro, né, é um dos mais ricos do mundo, é quem a gente mais investe dinheiro e muito dinheiro. E eu acho que a gente, de fato, deve fazer uma revisão, sobretudo nos gastos dessa categoria. Como é que a senhora analisa a distribuição das emendas parlamentares? A emenda PIX é um câncer que a gente precisa combater.
Inclusive, o Tribunal de Contas da União já disse que tem maior dificuldade em rastrear como esse dinheiro tem sido gasto. Então, a gente está vendo aqui agora nas eleições, você que está aí em sua casa, você está vendo nas ruas muitos candidatos com muito material impresso, com derrame de dinheiro, é isso que a gente está vendo. Isso é graças a essas emendas PIX, que sai da União o dinheiro sem que de fato tenha um projeto, tenha um estudo sobre qual é a área que a gente vai investir esse dinheiro. Então, muitas vezes, a gente tem uma cidade que está aí num processo de saúde muito difícil, aqui em Salvador, com falta de creches, falta de vaga de creches, mães atípicas sofrendo, e você vê que o emenda PIX é utilizada para uma festa em que um cantor leva 3 milhões de reais e toca 1 hora e meia. Então, é pensar nessas prioridades, por isso que eu defendo que a gente tenha um processo mesmo de liberação de dinheiro com projeto, que a gente possa acompanhar isso a fio. A senhora ainda tem 40 segundos ainda. Para fazer Além das considerações finais. Opa! Então é isso que a gente precisa, de fato, entender, que o presidente Lula hoje, ele é um presidente que está sequestrado pela forma como o Congresso, que é conservador, tem trabalhado com essas emendas PIX, sem que, de fato, a gente tenha nenhum controle sobre como esse dinheiro e qual quantidade desse dinheiro vai ser aplicado, e por isso que ele é chamado de orçamento secreto. Eu não tenho acesso a isso, você que está em casa não tem acesso a isso. Entender que a política, o que a gente está resolvendo agora, vai ser o nosso futuro de 4 anos. Ok, candidata, vamos zerar agora o cronômetro e a senhora vai ter 1 minuto para as considerações finais, falando diretamente para o grande público aqui da Record. Ok? Pode ser, agora. Minha gente, peço licença para entrar na casa de vocês. Foi um momento para que vocês pudessem me conhecer. Eu sou professora Deliana, a única candidata mulher ao Senado. Nós temos a tarefa com a reeleição do presidente Lula, que inclusive estará aqui em Salvador na sexta-feira, 5 horas da tarde. É um momento que a gente está lá para agradecer a esse homem que tem mudado a vida de tantas pessoas. Nós do Partido Socialismo e Liberdade, nós temos um candidato ao governo do estado da Bahia, que é Ronaldo Mansur, junto com o Reis. Vote 50. Eu sou professora Deliana, candidato ao Senado, meu número é 500 e nós temos um desafio esse ano, que é aumentar a bancada do PSOL e aumentar a nossa bancada tanto para a ALBA como para o Congresso Nacional. E nós pedimos a vocês, conheçam as nossas propostas e me sigam lá nas redes sociais, @professora Deliana. Obrigado, professora, candidata, tudo de bom, tá? Obrigada. Tá? E dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado pela Bahia, amanhã, quarta-feira, é a vez de Rui Costa, do PT. Eleições 2026, o voto na Record.